Alan Max, que é cardiologista, e eu peço ao senhor para comentar essa reportagem que a gente viu agora, principalmente os números dela, né? Porque aumentou muito a internação por causa de problemas respiratórios, 400%. Sim. A gente vê primeiro que o Covid ele tem uma transmissibilidade muito alta, então ele infecta muita gente. E que principalmente nos pacientes, igual a gente tem falado, que estão naquele grupo de risco, esses pacientes acabam tendo uma manifestação mais grave, principalmente essa lesão aguda pulmonar que causa essa insuficiência respiratória e às vezes o paciente precisa, inclusive, de respirador, por isso leito de UTI, como está surgindo tudo isso. Então, é uma doença que elas propaga muito rápido e quando a gente pega, por exemplo, que o próprio hipertenso tem um risco maior, nós temos no mundo mais de 1 bilhão de pessoas hipertensas com pressão alta. É uma das doenças mais comuns do mundo. E essa doença, por si só, sendo um fator de risco, a gente já sabe que vai ter muito mais gente tendo problemas maiores. Nós temos algumas perguntas aqui dos nossos telespectadores, sempre participam com a gente. E o Ricardo Leite mandou aqui essa pergunta, essa mensagem. Caso um cardiopata estiver com uma crise, qual a maneira correta, caso precise levá-lo ao hospital com urgência? É claro que, assim, tanto quem está levando quanto o próprio paciente vai ter que se proteger, usar máscara e tal, mas é bom lembrar que esse paciente tem que ser levado ao hospital. De forma alguma ele vai ficar em casa porque a chance dele morrer, por exemplo, do infarto, é infinitamente maior do que pela infecção do coronavírus. Nós temos outra pergunta aqui, agora vamos ver, é do Marcos. O coronavírus pode ter sequelas e ter sintomas raros? Sim, sequelas, por exemplo, como eu comentei, ele pode lesar o pulmão, então a pessoa pode perder uma parte da capacidade pulmonar e ele pode também lesar o coração, causando miocardite, insuficiência cardíaca, que alguns casos de insuficiência cardíaca fulminante, que o paciente acaba morrendo com aquela insuficiência cardíaca, como também ele pode continuar com aquela insuficiência cardíaca. Em termos de sintomas, já tiveram vários, tipo perda de olfato, várias coisas aí diferentes, como também os sintomas das viroses gerais. Vamos ver mais uma pergunta aqui no nosso telão. Agora da Eliane, ela diz, tenho 44 anos, moro sozinha e sou hipertensa. O que fazer se preciso sair de casa quando necessário? Primeiramente, lembrar, ela é grupo de risco por ser hipertensa, independente da idade. Lembrar muito que vocês têm falado aqui muito bem da questão de ficar em casa, do isolamento social. Isso é o mais importante nesse momento. Caso seja necessário sair, procurar usar máscara e evitar aglomerações, evitar locais que tenham muita gente, locais fechados, né? É o que ela pode realmente fazer, mas preferencialmente ficar em casa. Pois é, a gente também tem reforçado muito aqui essa questão, porque é um conjunto de ações, de medidas para a prevenção. Então não adianta também usar a máscara e ficar perto. Claro. Tem que continuar com o distanciamento. Mesmo não estando sentindo nada ou não tendo ninguém que esteja com sintomas do Covid perto, como o colega Leandro falou, a maioria dos pacientes ele é assintomático, principalmente no jovem. Quando a gente fala aqui de grupos de risco, esses pacientes com grupos de risco, ele não tem uma chance maior de ter a infecção. Ele tem uma chance maior de ter infecção grave. Complicações. Às vezes o jovem infecta até mais, só que ele não manifesta. E aí ele continua andando na rua e passando para todo mundo. Então, importante usar a máscara, manter o distanciamento, evitar aglomerações, evitar locais fechados. Isso é de suma importância. E como eu disse com o Leandro Cury, né, porque eu li isso e isso me fez refletir muito. Haja como se todos estivessem infectados, inclusive você. Com certeza. Porque eu acho que é mais prudente, né? Você pensa, não quero passar isso para ninguém, não quero ser infectada. Nós não vamos ter uma placa em cima da pessoa com uma seta assim falando coronavírus. Muito pelo contrário, como a maioria dos pacientes são pouco sintomáticos e aquele vírus ainda tem um tempo de manifestação ali que é muito variável, ele pode variar desde 2 dias até 14 dias para começar a apresentar os sintomas. E mesmo assim ele já vai estar transmitindo. Então uma pessoa ali que não está sentindo nada, ela é muito mais perigosa. Por quê? Ela não vai ficar às vezes em casa, ela vai sair porque ela não está se sentindo impedida, porque não está doente, não está sentindo mal, e nisso ela vai propagando para todo mundo. Tem uma conta que às vezes a gente faz, que 1 passa para 4, que no final do mês mais de 400 pessoas. Então tem que tomar muito esse cuidado de realmente ter esse isolamento social e, se for necessário realmente sair, usar a máscara, manter distância e evitar aglomeração.
Isso é estranho, né? Eu sei, principalmente para o povo brasileiro. Mineiro, então, que gosta, que tem esse acolhimento, que gosta de ficar perto, junto, mas nesse momento é uma medida de prevenção. Aline, quando a gente vai ver isso, você pega um dos países, por exemplo, onde que teve mais casos, que foi a Itália, na região da Lombardia, que também é aquela da Lombardia, que é aquele pessoal mais latino, que também tem aquela questão de abraçar, de beijar, e que teve, infelizmente, ali, que ela se propagou muito rápido. Então, nesse momento, infelizmente, nós vamos ter que manter um distanciamento mesmo. Para passar logo, né? Isso, com certeza. Então, vamos ver aqui mais uma pergunta no nosso telão. O Marcos Varela. Como diferenciar a gripe